Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Primeiro ano do Colégio Luma Carolina, tá? Espero que vocês estejam aproveitando as aulas, que vocês estejam entendendo tudo que nós estamos explicando, que estejam fazendo as atividades, conferindo com a apostila, porque essa situação que nós estamos vivendo, ela requer do aluno uma dedicação maior, porque ele não está na sala de aula. Ele tem que se esforçar de ir em casa, seguir as aulas, cumprir as atividades, para que vocês não se prejudiquem. Então, nós estamos fazendo todo o nosso possível, estamos aprendendo uma nova tecnologia para que nós possamos atender a este momento pelo qual nós estamos passando, tá certo? Então, foco, concentração, dedicação, assistir às aulas, fazer as atividades. Assim, quando nós voltarmos, nós vamos somente dar continuidade, nada ficou pelo caminho, tá bem? Então, espero que o primeiro ano esteja assistindo a todas as aulas, fazendo as atividades, para que quando vocês tiverem que ser avaliados em prova, vocês estejam com tudo em dia, tá bom? As nossas aulas de hoje são as aulas 21 e 22, que falam de semântica. O que é semântica? Semântica é significado. Então, nós já vimos uma aula todinha que foi a semântica 1, os conceitos básicos da semântica 1, que envolvia sinônimo, antônimos, parônimas, as homônimas, e agora nós estamos vendo a segunda parte. Então, nós vamos ter aqui, na relação de sentido na frase, nós temos uma primeira situação que a gente chama de ampliação do sentido. O sentido era um e, de repente, ele se ampliou e ele passou a ser aplicado para muitas outras situações, e não somente aquela específica. Então, por exemplo, quando eu falo assim, os passageiros embarcaram no avião, é uma ampliação de sentido. Por quê? Porque o sentido original de embarcar é entrar na barca, entrar no navio. Então, embarcar na barca ou no navio seria o sentido original, o primeiro sentido. Mas como nós não temos uma palavra específica para embarcar no trem, embarcar no ônibus, embarcar no avião, então o termo embarcar ampliou o seu sentido, e toda vez que nós vamos ingressar num meio de transporte, então nós utilizamos o verbo embarcar. Embarcar no avião. Os passageiros embarcaram no avião durante a sua viagem, tá certo? Isso é ampliar o sentido. Olha outro exemplo, alpinista. Alpinista, originalmente, era quem escalava os Alpes. Então, nós vamos ter assim, aquela pessoa, aquele especialista em escalar uma montanha, então passou a ser chamado alpinista. Então, no sentido original, era apenas restrito aos Alpes, e depois ele ampliou-se, e hoje ele, vamos dizer assim, se estende a toda pessoa que escala uma montanha é considerada um alpinista. Isso é ampliação do sentido. O sentido original ampliou-se e ele serve a muitas outras situações, tá? O segundo elemento, o contrário, restrição de sentido. O que seria restringir? Restringir é encolher, é especificar. Então, um sentido que era maior, de repente se restringiu e hoje se aplica a uma situação mais limitada. É o caso de animal. Animal veio de ânima. Ânima quer dizer alma. Então, todo ser que possui alma é considerado animal, certo? Então, hoje, quando a gente fala animal,
a nossa leitura se restringe a animal de estimação, aquele que a gente cria no nosso lar, o cão, o gato, é um animal selvagem, o leão, o tigre, o leopardo, por exemplo. Então, animal ficou restrito a uma classe de, vamos dizer assim, mamíferos ou de espécies das mais diferenciadas que atende pelo nome de animal. Então, houve um encolhimento. Nós não vemos mais na palavra animal a sua origem, que era ânima, alma. Nós até falamos animal racional e animal irracional, mas o termo animal, ele, vamos dizer assim, ele nos leva a pensar automaticamente num animal doméstico ou num animal selvagem, tá? Terceira situação, sentido literal, que é o sentido real, o sentido denotativo, de verdade. É o sentido primeiro que se encontra no dicionário. Então, quando nós temos lá uma palavra com vários significados, o primeiro significado, a acepção número 1, geralmente é o sentido literal. E daí nós vamos ter outros significados que vão sendo numerados dentro de um contexto, mudando esse sentido literal. Então a gente fala, o sentido de dicionário é o sentido literal. E aí, por isso ele é chamado de denotativo. Liguem, denotativo de dicionário, certo? Então, por exemplo, a luz acesa, a luz da sala está acesa. A luz acesa é o sentido literal. Apago a luz, acendo a luz. Luz acesa no seu sentido original. E o sentido não literal? O não literal quer dizer exatamente o contrário, não é o sentido original. É um novo sentido que a palavra adquire dentro de um contexto. Então, nós chamamos sentido conotativo. Quando eu falo, por exemplo, a luz da sabedoria deveria ser o foco da humanidade, a luz da sabedoria, ela não está mais no seu sentido original, ela está no seu sentido figurado, no seu sentido, um valor conotativo. A luz do saber, a luz do conhecimento, a luz dos seus olhos, a luz do seu sorriso. Então, são circunstâncias em que a palavra luz adquire um outro significado que não é mais estar aceso ou estar apagada. Então, a luz do saber quer dizer, a sabedoria transmite luz. A sabedoria permite que se ilumine a mente das pessoas. O seu olhar, a luz do seu olhar significa que ele é expressivo, que ele é brilhante, que ele é, vamos dizer assim, envolvente. Então, sentido conotativo. É o sentido que o termo adquire no contexto. Lembre-se sempre dessa palavra, contexto. É o contexto que vai dar para nós se o valor daquela palavra é denotativo, ou seja, literal, ou se o valor é conotativo, ou seja, figurado. Número 5, polissemia. Poli, muitas. Semia, significados. Muitos significados para uma palavra. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, o verbo bater. Então, quando você abre o verbo bater no dicionário, tem assim uma fileira de significados possíveis. Em todos eles, ele é verbo, é o verbo bater. Só que conforme ele esteja articulado com uma ou com outra palavra, o seu sentido varia. Então, nós vamos ter aqui, bater foto. Bater foto, fotografar. Bater palmas, aplaudir. Bater a porta, fechar.
Bater a porta, no sentido de solicitar que você seja atendido ou que você entre. Bater o ponto no trabalho, quer dizer registrar que você está presente. Bater a roupa na máquina, quer dizer lavar. Bater o bolo, então o ato de fazer, bater na batedeira, bater na mão, estou fazendo um bolo. Bater a carteira, roubar. Bater o pênalti, cobrar. Então, vejam, o significado do verbo bater varia de acordo com a circunstância. Bater em alguém, ou, vamos dizer assim, bater o tapete, bater o pó. Então, nós vamos ter aí inúmeros significados para o verbo bater. O importante é que vocês entendam que o verbo continua sendo verbo. Bater palmas, bater foto, bater a roupa, bater o bolo, bater o pênalti, cada um deles, conforme a articulação, conforme a palavra com a qual esteja relacionado, vai ser o seu significado. Isso é polissemia, vários significados possíveis para a mesma palavra, tá? Ambiguidade. Ambiguidade quer dizer duplo sentido. Existe um duplo sentido que é intencional, na linguagem da propaganda, por exemplo, e existe o duplo sentido que é problemático, é uma falha linguística. Eu não consigo saber se é um ou se é outro, se a referência é uma ou se a referência é outra. E o vestibular tem trabalhado bastante para vocês identificarem onde existe ambiguidade, reescrever para que ela se desfaça. Então, por exemplo, quando eu falo, o policial levou a criança para sua casa, sua de quem? A casa da criança ou a casa do policial? Então, eu não sei dizer qual das duas situações está ali determinada. Isso é uma ambiguidade problemática. Então, para eu desfazer isso daí, eu diria, o policial levou a criança para a casa dela, da criança. O policial levou a criança para a casa dele, do policial. Mas a forma como está escrita aqui, a frase se torna ambígua. Outro exemplo, no uso do pronome relativo. Ela é a professora da universidade que foi homenageada. Quem que foi homenageada? A professora ou a universidade? Então, também aí é um duplo sentido problemático. Por quê? Porque eu não sei se é a professora que foi homenageada ou se é a universidade que foi homenageada. Então, eu tenho que reescrever isso de modo que ela é a professora homenageada, ela é a professora homenageada. A professora homenageada é ela. Ou então eu falo, a universidade homenageada é da professora. Então, eu tenho que reestruturar a frase de modo que esse que retome ou professora, a professora homenageada, ou a universidade homenageada. Então, eu vou mudar a ordem das palavras de modo, foi homenageada a professora da universidade. Ponto. Aí eu sei que quem foi homenageada foi a professora. Certo, gente? Tudo bem? Então, aqui, a semântica envolvendo ampliar, restringir, sentido denotativo, sentido conotativo, muitos significados para a mesma palavra, o contexto é que vai definir, e o duplo sentido problemático, que tem que ser reescrito, que tem que ser reestruturado. Muitas vezes na redação de vocês a gente muda a palavra de lugar ou muda o pronome relativo para que a ambiguidade se desfaça, tá bem? Agora eu vou trocar a lousa, então nós retornamos daqui a pouquinho.